Olá, amigos! Por vezes é muito difícil perceber a diferença entre os conceitos de passivo e ativo, entre mau crédito e bom crédito. O que é melhor nunca pedir um empréstimo, e o que pode ser? Por exemplo, pedir um empréstimo para uma festa de casamento, para uma ida à praia, é uma má decisão. Hoje, muitas pessoas compreendem isso intuitivamente, e pedir um empréstimo para comprar um imóvel é considerado uma boa decisão. Por quê? E qual é a diferença, na verdade? Tentarei argumentar sobre este tema e formular o critério principal, a principal diferença. Como estas situações são diferentes? Poderá pensar, bem, não há nada de mal num cartão de crédito, é apenas dinheiro que pode ser emprestado novamente até ao dia do pagamento. Sim, de facto, um empréstimo é apenas uma ferramenta do mercado financeiro. Um empréstimo em si não é mal nem bom, é apenas uma ferramenta. O contexto e a situação específica em que este empréstimo é contraído são importantes. Poderá, por exemplo, pensar: vou pedir um empréstimo para comprar um carro novo, porque preciso dele para o trabalho, para não me atrasar, para chegar a todo lado a tempo. Na verdade, isto é muito semelhante à autojustificação, uma tentativa de se acalmar. A sua psique quer encontrar um gancho, a razão pela qual ainda vale a pena pedir um empréstimo para este ou aquele produto. Como perceber se este empréstimo é tóxico ou um investimento razoável de dinheiro? Como perceber empréstimo é condicionalmente bom e qual é mal? Para além, claro, da taxa de juro, existem outros derivados importantes. E aqui é importante aprender a distinguir entre bens e serviços valiosos que retêm o seu valor durante muito tempo. E vice-versa, bens que perdem rapidamente a sua medida de valor. Quero chamar a estes ativos e passivos, mas estes conceitos têm um significado ligeiramente diferente. Robert Kiyosaki nos seus livros e vídeos chama passivo a tudo que não gera rendimentos, mas a outra abordagem, nominal, a contabilidade. Só tem de aprender a ter em mente uma tabela condicional, onde existirão duas colunas. Numa coluna escreve bens e serviços bons, ativos condicionais, e na segunda coluna, passivos condicionais maus, tóxicos. Por exemplo, comprou um apartamento, contraindo um empréstimo para o mesmo. Na coluna ativos tem agora uma propriedade que pode teoricamente vender. E na coluna passivos tem agora o valor do empréstimo mais o pagamento em excesso de juros sobre este empréstimo. Pode visualmente, num pedaço de papel, ou mentalmente imaginar e avaliar isto. Duas colunas e medir o benefício desta ou daquela coluna ao tomar uma decisão sobre uma compra. Assim, se contraiu um empréstimo e apareceu algo na coluna ativos, então provavelmente esta não é a sua pior decisão. Mas se, por exemplo, contraiu um empréstimo para um casamento ou uma lua de mel, então não aparece nada na coluna ativos. O tempo passou, 2 semanas de férias no mar voaram para si, e tudo o que resta é o que está escrito na coluna passivos. Só não se opõe a mim agora que, supostamente, depois de umas férias tem algumas memórias, um impulso de energia, uma onda de poder, etc. Este é um ativo intangível, mas é difícil de ter em conta. É que desta forma queremos justificar as nossas compras impulsivas e decisões financeiras erradas. Se objetivamente não pode pagar algo, então não faz sentido gastá-lo, muito menos pedir um empréstimo. Queremos criar a ilusão de benefício, anotando algumas das nossas aquisições virtuais e intangíveis na coluna dos ativos. Algumas pessoas, quando contraem um empréstimo, gostam de se justificar e dizer frases: bem, eu trabalho, bem, tenho o direito de me satisfazer com uma compra. Não, não tenho o direito, se ainda não o conquistou. Ou frases: afinal, só vivemos uma vez, mas e as impressões? Infelizmente, as impressões não podem ser espalhadas no pão. Se ficar financeiramente bem, vá em frente, gaste em experiências, invista em viagens para diferentes países do mundo e assim por diante. Mas enquanto for pobre, simplesmente tire isso da cabeça.
Vários bloggers e motivadores gostam de usar frases como investir nas suas experiências, ou até mesmo a frase investir na sua educação. Por um lado, parece muito razoável e correto. É preciso investir na sua educação, é 100% verdade. Mas pense sempre no que pode escrever na primeira coluna da sua tabela condicional. E que mecanismos específicos de realização de ativos serão utilizados? Por exemplo, se gastar uma grande quantia em alguns cursos, pergunte-se: como pode exatamente aumentar o seu rendimento ativo com a ajuda desses cursos? O que lhe proporcionará? Não abstrações, mas mecanismos reais devem ser calculados. Se comprar um carro novo a crédito na esperança de que isso lhe dê a oportunidade de ganhar mais, como é que isso será exatamente realizado? Se apenas conduzir com um pouco mais de conforto, provavelmente este não trará benefícios tangíveis. Este será um empréstimo comum ao consumo. Justificações como estou a investir na minha qualidade de vida, todas estas pertencem à categoria das narrativas impostas pelos bloggers. Se tiverem oportunidade, por favor. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que contraem empréstimos para consumo não conseguem formular claramente como é que essa compra deixará de ser um passivo e passará a ser um ativo. Se quer ser financeiramente independente e rico, então esqueça estas falsas narrativas. Esqueça as frases eu invisto dinheiro em mim, no meu prazer, no meu consumo. Consumo não é investimento. Muitas vezes, quando avaliam o bem-estar de uma pessoa ou família, falam do nível de consumo. Ou seja, medem pelo consumo, e não pela quantidade de ativos reais em estoque. Tipo, ele tem uma casa de férias, um carro, um apartamento, um cão. Isto significa que é bem-sucedido financeiramente. Não, isso está errado. Se ele só tem um apartamento onde vive, uma casa de férias que utilize e um carro no qual conduz a sua família, então isso significa que a pessoa não tem bens, mas apenas um monte de passivos diferentes. Sim, tudo isto pode teoricamente ser vendido e convertido de volta de passivos em ativos, mas por enquanto essa pessoa não pode ser chamada de rica. Qualquer força maior, perda de emprego, doença ou qualquer outra coisa tornará essa pessoa instantaneamente insolvente financeiramente. Terá de continuar a pagar impostos sobre o apartamento, o carro precisa de ser reparado e o relvado da casa de veraneio precisa de ser aparado. Todos estes são passivos, não ativos. Mas se começar a alugar algo, extraindo algum fluxo de caixa positivo, então o mesmo produto transforma-se imediatamente de um passivo num ativo. Enquanto as suas coisas velhas e desnecessárias acumulam pó nos armários e nas prateleiras, isso é um passivo morto, ocupando apenas espaço em casa. Mas se quiser vender tudo isto no eBay ou em qualquer outro quadro de avisos, isso ajudará imediatamente a extrair algum dinheiro, algum capital. Qualquer empréstimo hipotecário, por norma, permite-lhe escrever pelo menos algo na coluna ativos. Ou seja, o banco é ressegurado e toma como garantia os bens que compra. Via de regra, estes não são os empréstimos mais tóxicos, mas sim uma hipoteca. Porque na coluna ativos, pode inserir algo real. Quando não tem nada para escrever na coluna ativos, então este é um mau empréstimo, então esta é uma má compra do ponto de vista da eficiência financeira. Se tivesse ativado um pouco seu autocontrolo, não tivesse gasto este dinheiro de forma tão irrefletida, o seu capital seria muito maior. Na esmagadora maioria dos países do mundo actual, o capitalismo, e o próprio termo vem da palavra capital. Se não pensar no conceito de capital, então não conseguirá tornar-se financeiramente bem-sucedido e rico. Este é um facto óbvio. Qualquer pessoa pode mudar de vida se substituir os maus hábitos por bons, se aplicar a abordagem contabilística na sua vida diária. Afinal, a atividade econômica humana não é muito diferente da atividade econômica de uma empresa. Talvez apenas a escala, mas as leis econômicas funcionam da mesma forma em todo lado. O papel dos bons hábitos nas nossas vidas é enorme.
Se sentir desconfortável no primeiro ano de formação de capital, no segundo, terceiro ano também, e só depois de 5 a 6 anos sentirá algum efeito ao reservar regularmente parte do seu rendimento. Isso não acontecerá imediatamente. Deve ser paciente. Por isso, a maioria das pessoas que espera resultados rápidos fica desiludida e desiste de investir. É importante integrar este processo de formação de uma taxa de poupança na sua vida diária, criar um hábito e até mesmo obter algum prazer com o próprio processo. Não gastou tudo, mas conseguiu pagar-se a si próprio. É importante aprender a pagar-se primeiro, e só depois a todos os outros: o padeiro da padaria, o cabeleireiro, o vendedor da loja e por aí fora. Pague-se primeiro é a única decisão acertada. Mas, infelizmente, os consumidores preferem pagar a qualquer um, menos a si próprios. São pensamentos tão simples, amigos. Se os perceberem, os sentirem, o sucesso financeiro e o bem-estar certamente vos aguardarão. Subscreva este canal, pois haverá muitos outros vídeos motivacionais, interessantes e úteis. Obrigado pela atenção. E até breve.